Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Poderoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste culto até agora. Senhor, nós clamamos juntos e unidos que a tua unção permaneça, que o teu servo, ó Deus, traga realmente a tua palavra, que seja uma pregação do Evangelho do Senhor e não seja uma palestra. Não seja algo, Pai, de autoajuda, mas seja, ó Deus, o derramar do Espírito Santo, a exposição da sua palavra como o Senhor a designou e como o Senhor quer que o seu povo ouça nessa manhã. Assim como todos os meus irmãos, ó Pai, eu tenho sede de Ti. Pai, por amor ao Teu nome, por amor a todas estas ovelhas que se reúnem, derrama o Seu Espírito, traga as Tuas palavras ao Teu vaso de barro, ao Teu servo, e seja feita a tua vontade, não a minha, não a nossa, mas a tua. É o que nós buscamos com o coração sincero e quebrantado, depois de tantas orações, depois da palavra de abertura e dos louvores. Que o Senhor continue fazendo, Pai, mais e mais entre nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu peço que os amados, por favor, abram suas Bíblias em Lucas 18, por favor. Vamos ficar de pé também todos por aqui. Se você também puder ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor. A parábola da viúva persistente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, amados. Só até aí. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Amados, é muito importante essa palavra e uma impressão que eu tinha dessa palavra. Muitas vezes eu confundi esse versículo, né, essa parte, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Eu sempre, de alguma maneira, confundia essa palavra com o sermão escatológico. Eu confundia com o sermão escatológico, de alguma maneira, porque fala a respeito do fim, quando vier o homem, né, quando vier o Filho do Homem. Então eu confundia muito com o sermão escatológico, por conta realmente do propósito desse versículo. Mas hoje eu gostaria de meditar com os irmãos acerca de tudo que nós precisamos para os nossos dias dessa parábola. E a pergunta que eu quero iniciar, ou se Deus assim permitir esse título, para essa pregação eu colocaria realmente a igreja tem fé? Será que nós temos a fé que precisamos para os nossos dias? Vamos começar a entender. O versículo 1 ele diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amados, nós temos dois deveres aqui. O primeiro dever de todo crente é orar sempre. Nós não podemos deixar de orar. Orar é o nosso respirar. Mas como que você respira? Alguém aqui já parou para pensar assim e falou: nossa, como é que eu respiro? Pera aí, eu preciso respirar. Nossa, como que é mesmo? E se esquece e se sufoca? Não.
a gente faz isso automático, isso acontece, a gente não fica pensando, nossa, eu preciso respirar, eu preciso respirar. Isso não acontece. A única coisa que nos acontece, amados, é que existe uma respiração. É que nós respiramos automaticamente. Nós não ficamos meditando. Ah, o que fazer, como respirar, como que eu não devo respirar. Então, amados, a respiração, ela é algo que todos nós fazemos automaticamente, e assim deve ser a oração. A oração é o que oxigena o nosso espírito. A oração, mas como que a gente vai orar, né? Sem cessar? Porque nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos de tempo para falar com o Senhor. Irmãos, se nós tivermos 15, 30, 40 minutos, 1 hora, 2, agora nessa quarentena, quem puder até ter disponibilidade maior de oração, se dedique a isso. Tenha os seus 30 a 15 minutos sozinhos com o Senhor. E eu te garanto que todo o seu dia será diferente. Você vai desejar estar mais na presença do Senhor. Estas orações que nós fazemos, realmente, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho orado mais. Ainda é pouco e eu sei o quanto é pouco, mas eu tenho orado mais. Não somente nos momentos, mas eu realmente chego uma hora que eu separo, eu esqueço, eu largo, eu deixo algo para fazer para poder orar. Mas esses momentos os quais nós nos dedicamos à oração, eles são fundamentais para que nós passemos o dia desejando orar. E isso nos traz realmente a vontade de orar. E essa vontade de orar, irmãos, ela não é somente uma vontade, ela se torna uma realidade. Como? É como quando você fica durante o seu dia pensando no que você vai fazer, no que está acontecendo. Mas você sabe que não adianta pensar. Todos nós sabemos, não está nas nossas mãos o fazer ou desfazer, o não fazer. Está nas mãos do Senhor. Então, enquanto você pensa, enquanto você se preocupa, então você começa a entregar ao Senhor, mesmo no meio das tarefas. É uma oração, irmãos, que ela vem preenchendo o nosso pensamento, o nosso coração. Ela vem preenchendo, ela vem fazendo, ela vem transformando, ela vem trazendo o Espírito Santo para nós. E é por isso que Jesus diz que nós temos o dever de orar. Você é cristão, você é crente, você foi salvo, você está na igreja, você está aqui agora. Você tem a obrigação de orar sempre. Ele não fala de vez em quando, ele não fala só no seu quarto, ele não fala só na rua, ele não fala só no culto, ele fala sempre. E aí tem um outro dever. Nós não podemos nunca desfalecer na oração. Se nós desfalecermos na oração, nós vamos desfalecer espiritualmente. Nós vamos minguar. Nós vamos minguar. Irmãos, nós podemos até estudar. Estudar a palavra. Você pode comprar uma biblioteca inteira de teologia. Se você só estudar e não orar, você desfalece. Se você só orar e não estudar, aí é que tem uma coisa muito importante. Se você realmente está orando, se você realmente está se quebrantando, você não tem como não sentir fome e sede de ler a Bíblia, de estudar. Mas através da oração, você não vai negligenciar uma coisa pela outra. Através da oração, você não vai sentir aquela fome de estudar e vai só estudar. Você vai saber que tem um momento ali que você precisa orar por aquele estudo. Você vai entender que você não pode compreender a Bíblia sem oração, sem falar, Deus me ajuda, sem pedir socorro de Deus. Não tem como. É necessário. É necessário a leitura da palavra, é necessário o estudo da palavra, mas é necessário o quebrantamento através da oração. Existem coisas, você pode ler tudo sobre arrependimento, mas se você não fizer uma oração de arrependimento, você não se arrepende. Não se arrepende. Não adianta. Não adianta.
Por isso que muitas vezes, amados, muitas vezes a nossa igreja hoje em dia, ela vive uma falta de fé. É por isso que nós não temos fé, porque hoje tem se dado muito mais importância a estudos da palavra, a estudos bíblicos, mas muitas vezes não são estudos puramente bíblicos. Nós não buscamos mais a Bíblia, a igreja não busca mais a Bíblia, a igreja procura ideologias. Sinceramente, amados, o que vem do homem não se torna uma teologia, se torna uma ideologia. E muito mais nos nossos dias. Não existe teologia da prosperidade, porque a teologia ela é ciência de Deus. E Deus, ele não traz essa ciência, não está na Bíblia. Então isso se torna uma ideologia. É uma ideologia, isso vem do homem. É da ideia, é de uma ciência de uma ideia. Não é algo que veio de Deus. É uma coisa humana, da carne humana. Por isso, irmãos, é necessário oração. É necessário que nós oremos, senão nós vamos desfalecer, nós vamos concordar com muitas coisas. E não é por falta de estudo hoje em dia, mas sim por falta de oração. Por falta de oração. E é muito linda essa parábola, que vai falar a respeito do juiz também. O versículo 2 vai dizer, dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Na época de Jesus, não existia juiz, não existia um juiz. Era sempre um conselho de anciãos que decidiam todas as demandas da cidade, do povoado. E os irmãos bem sabem a respeito do Sinédrio. O Sinédrio era composto por juízes, por estudiosos, por escribas. E esses juízes eram o que nós podemos dizer de hoje em dia como procuradores de Estado, essas coisas. Eles eram a cargos bem elevados. Mas naquela época, irmãos, existia também o juiz romano. Então, como Israel era uma província do Império Romano, existiam também juízes que estavam ali para auxiliar esses anciãos, a fim de que a lei romana, ou a paz romana, reinasse. Então, era um conselho também com esse juiz. Mas muitas vezes este juiz e outros juízes que não fossem o do Sinédrio, até mesmo muitas vezes os do Sinédrio, eles eram corruptos, eles eram compráveis. Então, se você tinha uma causa para apresentar para um juiz, se você não tivesse dinheiro para pagá-lo, você não teria essa causa ganha. Se você não fosse alguém de influência, você não teria. Ou seja, se você não fosse alguém que pudesse comprar o juiz, você não teria sua causa ganha. E a viúva era alguém pobre, ela não tinha condições. Existia até um trocadilho da época, irmãos, que eu gostaria de ler para os irmãos, com a palavra juiz. Existia juiz de proibições e existia juiz ladrões. E como que eles designavam? A palavra para juiz de proibições era Dayanet Gezerot. Só que a palavra para juízes ladrões era Dayanet Gezeló. Trocava-se apenas uma letra, que é o L pelo R, né? E vice-versa. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer nos dizer? Que os juízes, e esse juiz aqui, ele não era alguém que se vencia pela persistência tão facilmente. Não era alguém que daria ouvidos para uma viúva. Ou seja, era um contexto que Jesus estava trazendo para eles, que eles sabiam que se Jesus está falando de um juiz assim, irmãos, é que era um juiz implacável. Implacável no seu egoísmo, implacável na sua própria justiça. Mas o versículo 3, ele vai nos trazer a respeito da viúva. O versículo 3, leia comigo. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Veja bem, quem era a viúva? A viúva era alguém que tinha perdido o marido. Naquela época, irmãos, o que significava que ela era alguém sem importância? Porque a mulher, nesta época, já era alguém sem importância. Já era alguém que as pessoas não davam importância. Já era alguém que não tinha participação
nas questões decisórias da sociedade. Tanto é que realmente é algo muito novo, Jesus, ele lidar tão diretamente com as mulheres. Inclusive hoje nós lemos na nossa leitura bíblica anual, João 4, a respeito de Jesus conversando com a mulher samaritana. Então Jesus dava importância para as mulheres e ele deu essa importância, e ele trouxe as mulheres para um papel importantíssimo na igreja. Eu diria que o papel das mulheres ele é tão importante, mas tão importante, que elas não têm nem cargo. Elas nem precisam. Você não tem cargo feminino na igreja, a pastora mesmo. Tudo bem, não tem bispa, não tem apóstola. Você não tem. Não tem. Mas ao mesmo tempo, a participação das mulheres é imprescindível. E Jesus usa a viúva como uma figura para apontar para alguém frágil do ponto de vista humano, mas não ignorado por Deus. Não era ignorada por Deus. Deus via a viúva e olha o que acontece. A viúva era alguém desprezível, desprezada, sem importância. Ela não tinha recurso, ela não tinha assistência. Ela era uma pessoa necessitada, tanto em termos de proteção quanto de sustento, e ela deveria ser honrada e respeitada. Tanto a lei judaica quanto depois a igreja vai trazer diversos mandamentos a respeito das viúvas, né? O pobre, o órfão e a viúva. Eles precisam ser assistidos pela igreja. Mas, amados, todo ser humano, por mais rico que seja, é uma viúva pobre. Eu quero colocar aqui a questão da viúva como um ponto fundamental para a nossa humilhação. Nós somos aqui, como diz no versículo 7, os escolhidos de Deus, e Deus faz justiça por nós? Somos. Amém. Nós, desse ponto de vista espiritual, nós não somos viúvas. Mas eu quero trazer da nossa efemeridade, da nossa pequenez, de tudo aquilo que nós não somos, de toda a fragilidade que nós somos. Nós somos como essa viúva, porque um homem, ele pode ser mais rico. Um homem pode ser rico, ele pode ter muitas abundantes riquezas, mas amados, se ele tiver uma doença, a riqueza dele não compra nada. Ele se torna pobre diante dessa riqueza. Certa vez, houve um homem rico aqui dessa cidade onde nós estamos, e ele tinha a sua filha com câncer. E isso não trouxe quebrantamento ao coração dele, isso bem é verdade, mas ele se viu realmente nessa realidade. Ele gastou muito dinheiro, mas muito dinheiro para trazer a cura para sua filha, mas não adiantou. Ela morreu jovem e ela morreu muito rápido. Ela morreu de um câncer que ela durou poucos meses e ela era muito jovem. Tinha menos de 40 anos. E ela faleceu. Então a riqueza desse homem não adiantou nada. E a riqueza nossa, principalmente nesse momento, não adianta nada. Não adianta. Ou seja, todos nós somos como essa viúva. Nós somos frágeis, nós somos necessitados e nós não temos proteção e sustento se não vier do Senhor. Do homem nós não temos nada. Amados, pode ter uma delegacia, um batalhão de polícia na frente da sua casa. Se Deus não vigiar a sua casa, não adianta. Não adianta. Não vai adiantar. Não tem proteção. Não ter proteção. A proteção é do Senhor. Não é de nada dessas coisas. Não é de nada. Portanto, amados, somos todos viúvos e viúvas. Somos todos como essa viúva. Nós não temos nada. Não temos nada, absolutamente nada. Olha aí na sua casa ao redor de tudo isso que você está desfrutando. Não é nada seu. Não vai levar. E se vier uma doença, se vier alguma coisa que não está no seu controle, se não for Deus, nada disso te salvará. Uma tempestade, um ladrão, uma chuva, não adianta. Não adianta. Se não for Deus, irmãos, não vai adiantar. O versículo 4 nos diz assim: E por algum tempo não quis atendê-la, já falando do juiz. Mas depois disse consigo: Ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva
me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Irmãos, a palavra aqui a respeito do importune muito é uma expressão que diz, no seu original, seria mais ou menos assim: me deixe com o olho negro ou roxo. Esse importune não é uma importunação qualquer, é uma importunação agressiva, é uma importunação persistente mesmo. É uma importunação que se ela pudesse pegar esse juiz pelo colarinho, ela ia estrangular, ia virar de cabeça para baixo, ou você vai me dar a minha causa, ou você vai me dar a minha causa. Entende, irmãos? Inclusive, nessa época, não existia um tribunal de justiça como existe hoje. As questões eram defendidas numa tenda. Se montava uma tenda, existiam os juízes, os anciãos, eles sentavam-se e eles escolhiam quais seriam as causas daquele dia. As pessoas faziam fila, faziam toda uma organização para que eles pudessem atender, mas eles só atendiam aqueles que eles queriam, que eles podiam no dia. Não tinha um agendamento prévio, você ia lá e ficava esperando. A viúva, provavelmente, nesse contexto, era alguém que ficava andando em volta dessa tenda falando, lembrando, olha a minha causa, olha a minha causa. E se não houvesse guardas ali, ela ia pegar esse juiz, ia pegar ele pelo colarinho e ia chacoalhar ele. Minha causa. Entende, irmãos? Era uma persistência terrível, terrível, até realmente machucar ele. Ela estava disposta a isso porque ela precisa da sua causa resolvida. Ela é viúva, ela não tem a quem recorrer, ela não tem o que fazer. Não tem, não tem. Irmãos, ela estava não somente num beco sem saída, ela estava numa vida sem saída. Não tinha. Então, o que acontece? Porque realmente é necessário que as nossas orações tenham persistência. Eu gostaria de lembrá-los. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 11, por favor. Deixa marcado Lucas 18, a gente vai voltar aí, por favor. Vamos para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, de 11 a 12. Diz assim: em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amados, olha o que Jesus está dizendo. João Batista é uma referência bíblica. É um homem de Deus. Todos nós, quando conversamos a respeito de João Batista, é alguém que realmente tinha uma fidelidade à palavra, a Deus, e que não se importou em diminuir para que Cristo aparecesse, não se importou em morrer por conta de dizer a verdade, de pregar a palavra. Ele pregava o arrependimento. E o arrependimento ele vem, senão com a exposição do pecado. É necessário que a gente tenha a exposição para nós do nosso pecado. Mas Deus, no caso, usou João Batista para expor o pecado do rei. E o rei agiu como com João Batista? O matou. O matou. Então o que aconteceu? Olha a coragem desse homem. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer o seguinte: o Senhor Jesus nos diz o seguinte, que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Amados, o menor entre nós é maior do que João Batista. Ou seja, nós temos muito mais a graça. João Batista, ele foi o último profeta do Antigo Testamento, por mais que ele estivesse ali com Jesus, contemporâneo de Jesus. Ainda não havia morrido Jesus, ressuscitado, descido o Espírito Santo. Portanto, ele é da antiga aliança. Agora, nós que estamos por uma melhor e superior aliança, nós temos o próprio Jesus. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? Quantos profetas desejaram estar nos nossos dias? Quantos profetas queriam estar aqui pregando, falando a palavra? Irmãos, se Isaías estivesse hoje, muitas pessoas se converteriam. Mas não porque Isaías seria um bom pregador, não porque essas pessoas eram boas, mas é porque hoje tem o Espírito Santo, porque Jesus veio, a promessa se cumpriu. Então, amados,
E ele continua no versículo 12: desde os dias de João, o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Por que nós não nos apoderamos dos céus violentamente? Nós nos apoderamos de qualquer coisa. Nós destruímos, brigamos, lutamos por qualquer coisa. E por que não pelo reino dos céus dessa maneira? Por que esmorecemos na nossa oração? Por que esmorecemos na nossa fé, na nossa fidelidade, na nossa busca? Por que a igreja está passando pelo que está passando? Não digo com relação à pandemia, mas eu digo com relação à apostasia, soberba. Porque de um lado a gente tem a apostasia e do outro a gente tem a soberba. A apostasia é daqueles que colocam ideologias falsas, um evangelho falso, uma pregação esdrúxula, absurda. E, no entanto, nós temos a soberba. Aqueles que dizem que falam, que pregam o evangelho de verdade, mas eles se colocaram em uma torre forte e lá ficaram. Não! Eles são como essa viúva pobre. Nós somos essa viúva pobre. Não faz sentido. Não faz sentido a gente agir com soberba. Não faz sentido a gente achar que conseguimos as coisas de outra maneira. Não há como as nossas vidas glorificarem a Deus se nós não nos dedicarmos à oração e a ter fé em Deus. Vamos voltar para Lucas capítulo 18, por favor. O 4, 5, e o 6 e o 7. Sim. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Irmãos, veja, o juiz, ele tinha uma reputação. Ele tinha uma reputação, ele tinha uma fama, ele tinha um conhecimento a respeito dele que ele precisava manter. E ele falou: poxa, ela vai me molestar, ela pode me ofender, ela pode colocar meu nome em descrédito, ela pode me machucar fisicamente, ela pode me machucar no meu trabalho, na minha fama, enfim, onde... Então vou atendê-la. Agora, irmãos, o que dirá do nosso Deus Todo-Poderoso, que ele tem um nome a zelar? Mas o nome de Deus, os nomes de Deus não é somente um nome. Eu gostaria de trazer isso para os irmãos. Os nomes de Deus, eles sempre trazem quem Deus é. É como se realmente nós tivéssemos um nome que designasse aquilo que nós somos. Mas não somente um, vários. Por exemplo, não só fisicamente, mas no caráter. Entende? Então vamos ver alguns nomes de Deus. Eu quero que você ouça esses nomes de Deus, não simplesmente porque são nomes, mas porque são o que designam, retratam, trazem o que Deus é. E se Deus assim o é desse jeito que você e eu devemos nos relacionarmos com Deus. O primeiro de todos é Abba, Pai. Primeiro de tudo, ele é Pai. Ele é Pai. E um pai, ele zela, cuida dos seus filhos. Um pai, ele ama os filhos e ele castiga os filhos. E ele dá bronca e ele dá uma surra, sim. Deus castiga, sim. Essa história que Deus não castiga é mentira. Deus é justo juiz. E um pai que ama disciplina o filho, sim. Ele disciplina, ele machuca, sim. Melhor é você cair no machucar do Espírito Santo de Deus do que do diabo. Muito melhor. Enquanto ele te ama, enquanto ainda dá chance. E ainda, nós temos aqui também Rei da Glória, Senhor, o Adonai, antigo de dias, divino Pai eterno. Deus, aquele que vai adiante ou começa as coisas. Deus que faz pacto ou aliança. Eu estou trazendo a tradução dos nomes em hebraico, para não ficar tão longo, né? É o Berit, né? Deus para a aliança, é o Caná, o Deus zeloso, é o Deote, o Deus das sabedorias, é lá, todo-poderoso, Deus de Israel, Deus que faz pacto ou aliança, é o Neemã, Deus de graça e misericórdia. Irmãos, se está falando aqui que o nome de Deus é antigo de dias, é antigo de dias. Se está falando que ele é Deus Pai, ele é Deus Pai. Se está dizendo aqui que ele vai adiante ou começa as coisas,
Ele realmente está diante, ele começa todas as coisas. E ele que faz o pacto, ele que faz a aliança. Ele é um Deus zeloso, ele é um Deus das sabedorias, ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus de Israel, ele é o Deus da graça e da misericórdia. Ele é um Deus de compaixão, ele é um Deus eterno, da eternidade. É um Deus zeloso, um Deus que tudo vê, nada está oculto aos olhos de Deus. É um Deus que vê, ou Deus que dá à vista. Deus é a minha rocha, o meu refúgio. Deus Todo-Poderoso é o Shaddai, Elion, Altíssimo. Deus Criador, Elohim, Deus Criador, implícito poder criativo e a onipotência, Eloá. Deus Criador, implícito poder criativo e a onipotência também, a onipresença. Deus Criador de céus e terra, o nome Senhor, o mesmo que Yahvé. Kadosh, santo, Kadosh Israel, santo de Israel. O anjo da aliança, criador da luz, protetor, que nos santifica. O eu sou, o Senhor Deus Altíssimo é tremendo. O Senhor, criador de todas as coisas, o Senhor eterno. Jeová Rafá, né, a lista dos Jeovás. Jeová Rafá, o Senhor que te sara, ele nos sara. Jeová Tzevaot, Senhor das hostes celestiais, o Senhor dos exércitos. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Shammah, o Senhor está presente, o Senhor está ali. Jeová Tzedekinu, Senhor justiça nossa, o Senhor é a nossa justiça. Irmãos, isso é o nosso Deus, esse é o nosso juiz. Esses são nomes que Deus honra. Quando a gente fala, Senhor, honra o teu nome, nós estamos pedindo que Deus honre tudo isso. E muito mais. E muito mais. Essa é uma pequena lista. Existem mais nomes. Eu ainda vou fazer uma busca a respeito disso, talvez trazer um estudo acerca. É muito importante. Mas é muito importante que a gente compreenda que nós não chamamos Deus Altíssimo só para dizer que Ele é Altíssimo. Nós o chamamos assim porque Ele o é. Ele é. Ele é o Deus que sara. Então, se o juiz tem uma reputação, Deus tem uma reputação muito maior, eternamente maior, para realmente honrar. E nessa honra do nome dele, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. O versículo 8, ele diz o seguinte, que muitas vezes as pessoas confundem, né? O versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Irmãos, não significa que Deus fará a justiça que nós queremos o tempo que nós queremos. Significa que Deus agirá da maneira melhor que nós não imaginamos, inesperadamente, subitamente, mas dentro da própria ciência dele, da sabedoria dele e do tempo dele. É o tempo de Deus que nós precisamos aprender a viver. E Deus não vive no nosso tempo. Deus é eterno. Nós estamos no Cronos. Nós estamos agora de dia, vai vir a noite. O tempo passa, o dia acaba, mas Deus não, é eternidade em eternidade. A eternidade, ela não tem começo, meio e fim. Deus é eterno. Como nós podemos achar que Deus fará justiça assim? Quer dizer que eu vou dobrar o meu joelho acabando essa pregação e Deus vai atender tudo? Não. Muito pelo contrário. Até a resposta não de Deus é uma resposta positiva à sua oração. Porque se Deus não te der algo, se Deus não fizer algo, é que não é a vontade dele. Então é melhor você agradecer e simplesmente se dobrar aos pés do Pai mais e mais, mais e mais. Ele faz justiça, ele ouve as nossas orações. Porém, amados, a resposta é dele. Nós oramos para ele e nós não oramos para um gênio da lâmpada. Gênios da lâmpada não existem. Não existe essa história de você vai, faz um pedido e plim, chega. Não existe. Ainda mais na nossa cultura, que hoje em dia a gente pega o celular, faz um pedido de uma comida e chega rapidamente. Nós temos uma cultura de fazer as coisas rapidamente, mas com Deus não é assim.
Isso não mudou desde a época bíblica e não mudará ainda. E nem vai mudar. Não pensem que Deus vai mudar o modo dele de agir conosco nesse sentido. Mas o versículo 8 é o ponto nevrálgico dessa pregação, que diz o seguinte: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu queria ressaltar duas coisas. A primeira coisa é que nós viremos tempos muito difíceis para se ter fé. Para se ter fé quando o Filho do Homem vier. Nós viveremos tempos que não somente provarão a nossa fé, mas farão de tudo para que a nossa fé desfaleça. Nós vivemos nesse tempo. Nós estamos agora nesse tempo. Amados, abra comigo sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 2. Por favor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Só até aqui. Irmãos, o Espírito Santo expressamente, claramente, ele alerta que muitos irão apostatar da fé. Eles vão dar ouvidos a espíritos de mentira, espíritos que dizem coisas que vão contra o que Jesus falou. E é isso que nós vemos. E aí o que acontece? Eles querem colocar a nossa fé, aquilo que nós lemos, em dúvida. Eles querem dizer, certa feita, eu já contei isso, eu vou contar rapidamente, mais uma vez, para ilustrar. Uma vez eu encontrei com um homem num ponto de ônibus. Nessa época era muito tarde, eu vinha do trabalho bem tarde, e conversando com ele, ele se dizia crente. Ele era uma pessoa estranha, muito estranha. E ele se dizia crente, e ele dizia que ele perguntou de qual igreja eu era. Na época eu era de uma igreja tradicional, na qual se acreditava que haviam cessado os dons, etc. E ele dizia, não, mas na minha igreja tem milagres, na sua não tem, então lá não tem o Espírito Santo. E eu olhei firmemente para ele, e eu lembrei do meu pastor, que eu tinha perguntado exatamente sobre isso para o meu pastor na época. E o meu pastor da época disse o seguinte: quando te fizerem essa pergunta, você diga que a maior graça, o maior presente, o maior milagre foi a sua salvação, foi Jesus ter morrido na cruz. E realmente, irmãos, nós podemos estar aqui durante anos, não ter uma cura, não ter um milagre, mas o maior milagre é o próprio Jesus. É o próprio Jesus, é a própria salvação. Nós estamos aqui. Existe algo melhor do que a própria eternidade? Por mais que nós sejamos curados de qualquer maior, pior enfermidade nesse momento, não existe. Não há. Não há, irmãos. Paulo disse: o morrer, o viver para mim é ganho, mas o morrer é lucro. Ele preferia, estava disposto a morrer. Nós temos de ter essa mesma vontade. E é isso que ele diz aqui: não dê ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens. Hipocrisia é uma falsidade, são homens que dizem ser aquilo. A palavra hipócrita, ela está relacionada ao teatro, à máscara, aquilo que as pessoas realmente fingiam nos teatros que eram e não eram. Eram atores, eles iam e encenavam. Estes homens encenam e nós vivemos nesses dias. Nós vivemos. Então a nossa fé vai ser atacada por estes homens que fingem piedade, fingem fé, fingem o avivamento, fingem estar cheios do Espírito Santo, forjam todos os tipos de coisas, e aí nós ficamos, poxa, mas na minha igreja não existe nada. Nossa, mas eu não estou vendo. Será que lá não tem o Espírito Santo e lá não tem? Mentira! 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 Fique aonde Deus está te ordenando. Ore a Deus, procure a Deus, busque a Deus. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Não ache que guardar um dia da semana vai te fazer santo. Não vai. Mas também, amados, tem uma outra questão importantíssima nesse versículo 8 de Lucas, que é a respeito da fé. Vamos voltar lá para Lucas, que diz o seguinte:
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, isso significa que Jesus vai buscar e não vai encontrar fé na terra? Ele está fazendo uma pergunta para nós, para a igreja dos nossos dias. Será que nós temos fé? Será que nós temos fé? Mas o que é fé? Irmãos, eu realmente preciso dizer para vocês, eu vou ler a tradução de fé, a tradução da palavra fé, o significado profundo dessa palavra. Fé não é um simples acreditar, é uma simples convicção. Quando eu trabalhava no centro de São Paulo, no meu último trabalho, numa ONG, eu trabalhava num bairro extremamente barra pesada. Irmãos, existia acho que em um quarteirão, 4 bocas de fumo, só para os irmãos terem uma noção. Então todo mundo ali que você via na rua, ou era morador, ou era envolvido com tráfico. Não tinha essa. Não tinha como. E eu via muitos deles envolvidos com crime organizado, porque a gente via um movimento, era céu aberto, eles com boné. Tanto é que foi lá a primeira vez que eu vi essa moda do fé. Fé no boné, fé na camisa, fé na calça, fé no brinco, é fé na pulseira, é fé em tudo. E você via pessoas que estavam lá, mas estava corrente do candomblé. E você via que essa pessoa, ela estava lá envolvida com crime organizado, com um pecado, com sujeira, com prostituição. Irmãos, fé não é algo que você coloca numa roupa. Não é algo que você vai ter uma convicção. Não é. Fé é muito mais do que isso. E o que é a fé? A fé, a gente vai ler Hebreus, mas primeiro eu quero pegar a palavra fé. A palavra fé é pistes, é do grego chamado pistes, especialmente de confiança em Cristo para a salvação, no sentido mais espiritual da constância com relação à profissão de fé. Ela se estende de uma certeza, de uma crença, de uma fidelidade a Cristo. Entende, irmãos? E continua. A fé também é um conquistar, um persuadir, uma confiança, uma firme persuasão, uma crença confiante na verdade, na veracidade, na realidade de Cristo, como um termo técnico indicativo dos meios de apropriação do que Deus, em Cristo, tem destinado aos homens, resultando na transformação do caráter de um homem e seu modo de vida. Isso pode ser chamado de fé. Isso é a fé. Isso é o que é a fé. A fé também é uma base de confiança para crer. A fé também é sobre Cristo e em Cristo, como capaz de operar milagres, curas, está na morte de Cristo como motivo para a justificação perante Deus, a fé salvadora que Paulo tanto vai falar. A fé também é um objeto cristão, ela é um significado de uma doutrina que se recebe a Cristo. A doutrina do Evangelho, a doutrina cristã, ela está baseada na fé, ou seja, em tudo que Cristo representa, que nós o recebemos pela fé, pela confiança, pela entrega, pelo querer, pelo desejar a Cristo. A Cristo. A Cristo. Não é, eu tenho fé que esse coronavírus vai passar em uma semana. Não, tem que ter fé. A igreja não está vendo porque não está com fé que o coronavírus vai passar em uma semana. Me permita dizer, mas não. A fé não é isso. A fé não é que o coronavírus vai passar. Mesmo que você tenha fé que haja cura para o corona, você não tem que ter fé que haja cura. Você tem que ter fé que Cristo irá fazer alguma coisa. É em Cristo. É o ponto realmente central da fé é Cristo, é para Cristo, em Cristo. Até mesmo porque a fé é uma crença. E o que é a crença? Eu preciso dizer que a crença também é uma confiança num sujeito confiável, crer, crendo, fiel, fielmente, certamente, verdadeiro. É crer em Deus, especialmente servos, ministros que são fiéis no desempenho do trabalho, do dever. Ou seja, a crença, fé, é uma fidelidade a Cristo. A Cristo. A nossa fé cristã, irmãos, ela não é uma convicção de que algo vai acontecer. A nossa fé cristã é uma convicção de que Cristo
exerce o papel dele aonde nós precisamos. É exatamente isso que Cristo está perguntando. Será que haverá fidelidade a mim no final dos tempos? Será que a minha noiva vai ser? Será que a igreja vai ser? Será que nós o seremos? Ou a gente simplesmente vai tratar da fé? Não, eu tenho que ter fé que essa árvore vai dar fruto, vai dar fruto. Não, não. Eu tenho que ter fé. Se Cristo assim o quiser, ele fará dar fruto. Mas a minha fé está em Cristo, é para Cristo, é com Cristo. E é isso que ele pergunta. Irmãos, porventura ele vai achar fidelidade a ele no final dos tempos? Por um acaso ele vai achar? Será que nós o teremos? Será que nós teremos fidelidade a Cristo? A Cristo. Cristo é o pivô central da fé. Não existe fé sem Cristo. Você pode ter convicção, você pode ter persuasão, mas se você não tiver Cristo, você não tem fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Olha só, agora acompanhe comigo para nós finalizarmos Hebreus 11. Nós temos exemplos de fé. Exemplos de fé. Exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus. Exemplos de pessoas que não esperaram uma coisa, esperaram em Deus que aquilo se resolvesse. Mas hoje, amados, nós temos a graça de Jesus sobre nós. Nós temos algo muito maior do que estes heróis da fé viveram. E tanto é que nós temos heróis da fé na igreja. Tem um livro, né? Acho que é do Fernando Bauer, se eu não me engano, ou Bauer, não lembro agora o nome do autor, que se chama Heróis da Fé, traz exemplos de homens e mulheres que foram usados em 300, 200 anos mais ou menos, que realmente eram pessoas que agiam pela fé em Cristo e foram grandemente usadas por Cristo. E diz assim, Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, nesse momento nós não podemos, nós esperamos Jesus, mas nós não o vemos. Nós cremos em Deus, mas nós não o vemos fisicamente. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que a fé é com relação a Deus, é com relação a Cristo e é pela obra do Espírito Santo. Não é que algo vai existir. Bem, eu tenho fé que eu vou ter um carro 0 quilômetro desses mais modernos e eu vou ter. Eu não estou vendo ele, mas eu vou ter. Não. É em Cristo, é em Deus, é para Deus. E o versículo 2 continua, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Irmãos, qual testemunho os antigos alcançaram? Eles alcançaram de que eles eram fortes, eles alcançaram de que eles podiam fazer, de que eles foram pessoas persuasivas? Não, eles alcançaram o testemunho de que Deus é Deus, de que Deus é soberano, de que Deus é poderoso, de que Deus é maravilhoso e que Deus faz aquilo que os seus filhos clamam a Ele com fidelidade a Ele. A Ele. E o versículo 3 diz, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, nós não temos fé de que Deus criou a terra do nada simplesmente, mas nós temos fé de que Deus tem poder para criar a terra. E esse Deus todo-poderoso que tem poder para criar a terra é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, e é o Deus que está aqui agora com a gente. É o Deus que guia a igreja, é o Deus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Versículo 6, agora, por favor. Vamos pegar um exemplo de fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, olha o que diz a palavra. É impossível nós agradarmos a Deus sem crer nele, sem amar a ele, sem sermos fiéis a ele. É a ele. Eu tenho que ter fé que algo vai acontecer. Não, você tem que ter fidelidade a Deus.
Você tem que amar Deus. Você tem que amar o Senhor Jesus Cristo. Amar o Espírito Santo. Pedir, Senhor, eu não consigo ainda, mas me dá mais o Espírito Santo, me transforma, venha sobre mim. Clame, clame como essa viúva. E o versículo 7 diz, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé não teve fé de que deveria construir a arca. Ele teve obediência, mas ele teve fé que Deus enviaria o dilúvio. Ele teve fé que foi Deus que falou com ele. Ele teve fé que Deus assim o faria, porque Deus é Deus. Ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para isso, porque ele tinha fé em Deus. Ele tinha fé em Deus. Ele não teve fé, nossa, eu vou fazer, não vai dar certo essa arca. Ele não confunda a fé com motivação. Você pode ser uma pessoa motivada, nós podemos nos motivar uns aos outros, mas motivação é uma coisa e fé é outra coisa completamente, muito mais profunda, muito mais necessária, muito melhor do que a motivação. A motivação, ela é algo que te traz um motivo para você fazer algo. A fé não. A fé não é isso. A fé não é um simples objetivo. Ela é a certeza de Deus. Ela é aquilo que você só sabe que só consegue com Deus. Não é porque você vai ser persuasivo, mas é porque Deus é Deus. Porque você conhece o seu Pai, você conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, e você está cheio do Espírito Santo, está buscando estar cheio do Espírito Santo, e assim o fará. Agora, irmãos, eu quero ressaltar uma questão a respeito de Noé. Nos dias de Noé, foram salvas apenas 8 pessoas. Nos dias de Sodoma e Gomorra, 4 pessoas e uma delas ainda pereceu pelo caminho. A pergunta agora para o nosso tempo é: quantos de nós entendemos o que é fé para podermos perseverar na fé? Para que o Senhor Jesus Cristo realmente nos encontre com fé, ou encontre fé na igreja dele. Amém? Nós precisamos, amados, precisamos nos arrepender pela nossa falta de fé. Nossa falta de fé e a nossa confusão com a fé. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar agora, mas hoje eu realmente sinto de fazer algo diferente. Eu queria pedir para nossa irmã Ju orar, por favor. Tudo bem? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças e louvores te damos. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento. Obrigado, Senhor. Graças te damos por estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Senhor, derramando a tua fé, nos ajuda a ter fé. Nos ajuda, Senhor. Fala o nosso coração. Aumenta a nossa fé, que venhamos perseverar em amor, em fé a ti. Sem importar, meu Deus, no tamanho do vaso. Queremos ser cheio, Pai. Queremos ser cheio de fé, para que não venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Queremos estar cheio de fé, Senhor, para que cremos no Deus vivo, no Deus santo, no Deus de Deus. Porque o teu poder, Senhor, é grande demais. O teu poder é o Deus que tudo pode. O Deus que faz do nada tudo acontecer. Ó Pai, não permita a nossa fé se esmurecer, se acabar. Nos ajuda, Senhor, a perseverar em fé, em amor a Ti. Porque cremos no Deus vivo. Porque amamos o Deus vivo. Porque, meu Deus, nada somos. Somos verminho de Jacó, somos um pequeno vaso, mas queremos ser, meu Deus, esse vaso cheio da tua unção, usado por Ti, em nome do Senhor Jesus. Então nos consagramos a Ti, Senhor, nesse momento, como servos do Senhor, como vaso de barro pequeno, que quebra, falho, cheio de areia, nada somos,
mas te pedimos, Senhor, enche-nos com tua unção, que sejamos barro, meu Deus, que sejamos vasos moldados de ti, cheio por ti, para que possamos fazer a tua obra segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e que não nos falte fé, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e muito menos amor e confiança a ti, porque se temos fé, Pai, temos amor e confiança no Deus Todo-Poderoso. Que não venhamos olhar para trás, Senhor. Assim como o Senhor, meu Deus, salvou essas 4 pessoas, Pai, uma se perderam, uma, meu Deus, olhou para trás. Não, Senhor, não permita que venhamos olhar para trás, mas sim seguir o Senhor, te obedecer, Senhor, porque com fé iremos te obedecer. Então te pedimos, Senhor, nos ajuda a olhar para frente, guiar. Assim como o anjo falou, não olhe para trás, que não venhamos olhar para trás, mas sim olhar para o Senhor, somente para o Senhor. Assim oramos e já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.